Aleluia, bom dia. A graça e a paz esteja com você nessa manhã abençoada de sexta-feira. Esse é o dia que o Senhor fez, amém? Nós vamos vencê-lo no nome de Jesus. Bom dia, Cris, bom dia, Cristina, bom dia, Gorete, a Degilza, Crislaine, a Jaque, amém. Que bom que vocês estão aí me esperando. Aleluia, mas nós vamos prosseguindo, caminhando, resistindo às resistências, amém? Mas nós não retrocedemos. Hoje nós vamos finalizar a nossa semana meditando novamente sobre a importância de ver. E o texto que eu quero deixar para mim e para você está lá em Marcos, na verdade é uma história, né? Está lá em Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26, amém? Marcos 8, 22 a 26, olha o que a palavra do Senhor diz. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrindo a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Olha que poderosa é essa passagem da palavra de Deus. Aqui você vê um homem, né? Era cego, morava em Betsaida. E a Bíblia fala que ele rogava, né? Clamava para que pudesse tocar em Jesus. Porque ele sabia, né? Ele já tinha provavelmente ouvido falar a respeito dos milagres que Jesus operava. Então ele clamou, né? Para que ele pudesse tocar em Jesus. Me leva, gente, me leva, porque eu quero tocar em Jesus. Isso é um princípio que eu quero deixar para nós. Nós precisamos de clamar. Clamar: Jesus, eu quero te tocar para que eu possa ver. Ele era cego. Essa era a necessidade que ele tinha, enxergar. Então ele clamou, rogou para que o tocasse. Hoje eu e você precisamos clamar. Clamar para tocar em Jesus e para que nós possamos ver. Então que o Senhor venha gerar em nós esse clamor para tocar nele, para que ele possa abrir os nossos olhos. Mas não é só isso que nós vemos aqui não. Quando você continua lendo o texto, fala que Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E ali, Jesus passou saliva nos olhos daquele cego. E ele então começou a ver, mas ele não viu claramente, né? Ele mesmo fala, o que? Jesus perguntou: você vês alguma coisa? E ele foi responder: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então ele começou a ver. Antes ele não via nada. Agora, porque Jesus passou saliva nos seus olhos, ele começou a ver, mas ele não viu claramente, né? Ele viu como que estivesse meio embaçado. Ele via as pessoas como árvores. Então ele não via claramente. Mas a palavra do Senhor diz assim no verso 25. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Olha que poderoso. A palavra do Senhor diz aqui que Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele então passou a ver tudo claramente, distinguia tudo de modo perfeito. Aqui nesse versículo, que é o versículo chave de hoje, que eu vou colocar, né, salvo aqui nessa devocional, 2 princípios que eu quero deixar para você nesse versículo. O primeiro é que Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Por quê? Porque Jesus havia tocado nele e ele começou a enxergar, mas ele não viu completamente. E Jesus então novamente insiste com ele. É um princípio. Qual o princípio? Jesus, ele insiste comigo e com você para que nós possamos enxergar. A vontade do Senhor para nós é que nós possamos enxergar plenamente. Por isso que ele insistiu novamente com aquele homem.
E o outro princípio nesse versículo é: ele então passou a ver tudo, distinguia tudo de modo perfeito. Okay? Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você, que possamos ver claramente, distinguir tudo de modo perfeito. E ele foi então restabelecido. Nós só podemos ser restabelecidas, né? Viver plenamente se nós enxergarmos tudo, distinguir tudo de modo perfeito, aquilo que está à nossa volta. Então, 3 princípios que eu quero deixar para nós hoje nesse texto que está lá em Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26. Primeiro, o cego rogou para que tocasse em Jesus, né? Como diz aqui o verso 22, rogando-lhe que eu tocasse. Nós precisamos de orar, de clamar, para que nós possamos tocar em Jesus para ver, para ver. Então, que haja hoje em nosso coração esse desejo de orar por isso. Senhor, eu quero ver. Porque às vezes nós queremos ver, nós sabemos que temos que ver, mas nós nem paramos para orar por isso. Então você tem que insistir, rogar, até você tocar, para que você possa ver. Outro princípio que nós aprendemos, Jesus insistiu com ele novamente, tocou em seus olhos com a saliva, ele não enxergou plenamente, mas Jesus novamente, né, lhe pôs as mãos nos olhos. Ou seja, Jesus insiste comigo e com você, porque é da vontade dele que eu e você possamos ver plenamente. A vontade de Deus não é que a gente tenha uma visão embaçada em nada, em nenhuma área da nossa vida, mas que nós possamos ver plenamente. Por isso que da mesma maneira como ele insistiu e tocou novamente nos olhos daquele cego, hoje ele insiste comigo e com você para que nós possamos ver. E o terceiro e último princípio é que a partir daquele momento, tudo distinguia de modo perfeito, porque é da vontade de Deus que você e eu possamos ver tudo claramente, para que nós possamos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Espero que você tenha sido edificado essa semana com essa palavra, que você possa orar por isso, orar por isso. Tem coisas na nossa vida que nós aprendemos e nós precisamos de ser perseverantes na oração. Você tem que orar todos os dias para Jesus derramar favor na sua vida, porque o favor é o que você mais precisa. Mais precisa. E o favor é o próprio Cristo em nós. Ele é a graça manifesta. Então nós temos que clamar. Mas para eu ter favor, eu preciso enxergar, porque o favor não é Cristo. O favor não é graça, é favor imerecido. Ele é a graça. A graça é uma pessoa, é Cristo em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Para que eu possa desfrutar e me apropriar dessa graça que já está disponível para mim, eu tenho que enxergar, eu tenho que ver. Porque ela está disponível, mas em alguma área da minha vida eu não estou conseguindo desfrutar dela. Ou seja, eu não estou conseguindo ver como me apropriar pela fé de algo que já foi liberado. Então você também precisa orar: Senhor, abre os meus olhos, me dê revelação. E você tem que fazer isso todos os dias, o tempo todo, orar sem cessar, clamar por isso, até você ver plenamente, até tudo você e eu distinguirmos de modo perfeito. Amém? Que o Senhor venha trazer revelação e entendimento para nós, para nos apropriar daquilo que a palavra dele diz para nós todos os dias. Que você possa ter um final de semana abençoado, cheio de favor, de sabedoria, de unção, né? E eu espero você na segunda, às 6 horas da manhã. Um grande abraço e fica na paz. Amém? Vamos orar, né? Nós não oramos. Perdão. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o nome do Senhor nesta manhã, porque a tua palavra foi liberada. E a tua palavra é vida. Ela traz vida para o nosso espírito. Ela aquece o nosso coração. Ela enche o nosso coração de fé. Oh, Pai, porque a tua palavra é o próprio Senhor falando conosco. E nesta manhã o Senhor falou aos nossos corações. Eu quero declarar que essa semente da tua palavra que foi liberada sobre nós, ela encontrou uma boa terra, que é o nosso coração. E ela vai frutificar. Ela vai crescer neste dia a 30, 60 e a 100 por 1. E nós vamos, ó Deus, através da tua palavra, ter a nossa mente renovada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Agora sim, um grande abraço e fica na paz e até segunda, às 6 horas da manhã.